Estamos iniciando mais um episódio do Olhar da Saúde Cast em collab com Veja Saúde. Eu sou Carlos Eduardo Barracuri, sou médico endocrinologista e hoje eu tenho o prazer de receber conosco aqui o Dr. Geraldo Caldeira, que é médico ginecologista obstetra. A gente vem falar aqui, gente, discutir tudo sobre infertilidade conjugal. Ô Geraldo, que prazer te receber aqui. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu espero poder ajudar e tirar a dúvida do pessoal. Eu acho que esse tema infertilidade é um tema muito sensível, porque o casal que está procurando ajuda, ele fica numa tensão, hein? A pessoa que deve chegar, eles devem chegar com um ânimo, com um psicológico no seu consultório, que é uma coisa... O casal é assim, que está tentando há muito tempo, é muito desgastante. Porque ele fala, por que eu não consigo? Mas o que está acontecendo? Eu já estou tentando, estou tendo relação no dia certo, estou vendo aqui teste de ovulação e não está acontecendo. Então, desgasta muito emocionalmente o casal. Eu já tive um paciente que falou assim, eu quero fazer fertilização porque eu não aguento mais ter relação no dia certo, ficar vendo a tabelinha para ter relação com obrigação. Ela falou, meu marido está brigando comigo, está relação, então vamos resolver o problema. Eu falei, tá bom, mas assim, para você ver o nível de desgaste que chega. Eu imagino, eu me coloco muitas vezes na mesma situação com meus pacientes que estão com esse tipo de demanda e eu percebo que não é uma demanda para qualquer casal. Tem casal que não tem estrutura psicológica para essa de ter relação tal dia e depois sai o resultado do exame. E aí, o que que deu? Ai, não deu. Aí vem a avó, o tio, a mãe, o pai. Não, e a família cobra, não é que cobra por maldade, cobra por ansiedade, né? E aí aumenta o desgaste ainda. Exato. A coisa já não estava boa, piorou. Agora, antes de mais nada, quando que o casal pode dizer que está com infertilidade conjugal? Então, depende da idade do casal. Já mudou. Antigamente era considerado casal tentando há 3 anos. 3 anos? 3. Hoje já não é mais assim. Casais que a mulher tem até 35 anos de idade, pode tentar durante 1 ano. Casal que a mulher tem mais do que 35 anos de idade, espera 6 meses. Não conseguiu, vai procurar ajuda. Por quê? Porque a gente sabe que a idade da mulher é muito importante. A do homem mas é menos. Então, você fala assim, a produção de esperma se renova de 85 em 85 dias. Por isso que Mick Jagger, Al Pacino, George Clooney tem filho com 60 anos de idade. O esperma está lá. A mulher vai entrar na menopausa, a gente gostando ou não. Ainda nós não conseguimos reverter isso. Tem um monte de substância sendo testada, sendo pesquisada para que a gente consiga reverter, ou seja, atrasar o envelhecimento ovariano para que a mulher consiga ter filhos mais tarde. Mas já mudou muito, porque antigamente a mulher casava muito cedo, com 22, 23 anos, ela já tinha 2 filhos, 3 filhos, 27, ela Minha mãe. Não queria mais ter filho. Hoje, a gente, quando atende paciente com menos de 35, fala, nossa, atendi uma adolescente aqui. Porque as pacientes casam mais tarde e protelam muito a maternidade. É muito comum a gente atender paciente de 44, 45, 43, 42. Então, assim, as pacientes jovens vão protelando, até que chega num ponto que vai falar, agora eu tenho que sair correndo, porque eu não fiz nada. Outra coisa que mudou. A gente orientava as pacientes aos 35 anos, falava, você não quer ter filhos ainda? Não sabe quando você vai casar? Quando você vai pretende a tua maternidade? Congela óvulos. Hoje nós já falamos assim, olha, se você com 30 anos tem dúvida, congela óvulos com 30. Você fala, mas por quê? Porque a gente tem pego muita paciente jovem com baixa reserva ovariana. E essa paciente com 35 já está com uma quantidade insuficiente de óvulos para eu conseguir fazer ela engravidar. Então, se eu posso congelar óvulo com 30, que eu vou ter uma quantidade melhor, com qualidade melhor, por que eu vou esperar até 35? Mas é que é difícil você conseguir convencer uma paciente de 30 anos que ela deve congelar óvulos, mas é o ideal. Então, eu estou pensando aqui, o casal que está pensando em gravidez, e estamos falando de infertilidade, a gente tem que lembrar também que as estatísticas enganam. Porque, por exemplo, quando a gente fala que a idade média no Brasil da primeira gravidez é 20 anos, mas quando a gente fala Brasil inteiro,
E quando a gente pega uma família estruturada, que a mulher estudou, teve acesso, não é com 20, não é com hoje, no mundo de hoje. Não é mais dessa forma. O que eu vejo no consultório, cada vez mais a gente atende casais com mais idade, tanto homem quanto a mulher. Coincidentemente, hoje, a primeira consulta, a paciente com 42 anos falou assim, eu casei o ano passado, eu quero ter filho agora. Eu dei risada, falei, tá bom, casou ano passado, como é que ela ia ter filho antes? Nem casada ela é. E ela falou assim, eu pensei em congelar óvulos, mas eu achei que não devia e eu desisti. Então, cabe muito ao ginecologista geral. Quer dizer, antes da paciente chegar para a gente, o ginecologista geral orientar, falar, olha, você está com 35 anos, você está solteira, ou você vai fazer MBA, ou você ainda não quer casar, ou você não quer ter filho, congela teus óvulos. Porque a taxa de gravidez para qualquer tratamento que eu vá fazer é diretamente proporcional à idade do óvulo e à quantidade dos óvulos. Quanto mais jovem, óvulo de melhor qualidade e maior a quantidade. Por isso a taxa de gravidez é muito boa até os 35 anos e depois dos 37 cai muito. Um outro ponto que gera muita dúvida é a seguinte, a chance de ter problemas fetais aumenta com a avançada idade da mulher. Isso vale também para a coleta de óvulos? Sim. Então, o óvulo coletado com 30... diferente do 35, que é diferente do 40? Se a paciente fala assim, eu tenho 40 anos, eu posso congelar óvulo? Eu falo, pode. Só que quando você for usar esses óvulos, a gente fertiliza, forma o embrião e faz estudo genético do embrião, que é o estudo genético pré-implantacional, PGTA. Por quê? Porque com 40 anos, 41 anos, a paciente tem 30% de chance só de ter embrião geneticamente normal. Ou seja, para cada 10 óvulos dela, 7 devem estar ruins, 3 devem estar bons. Você fala, é um absurdo, mas é isso que a gente tem. Quando você faz biópsia de 10 embriões de uma paciente com 41, 42 anos, você vai vir 2, 3 embriões só, geneticamente saudáveis. Os outros estão todos alterados. Entendi. Então, isso é um recado para você que está querendo falar, que está discutindo infertilidade com seu marido, com a sua mulher. Essa é uma informação importantíssima. Agora, você acabou de falar de estudo genético do embrião. No Brasil, hoje, é ético escolher o sexo do embrião num projeto de fertilidade? O que o CRM proíbe é que você fala assim, eu tenho 2 meninos, eu vou fazer fertilização só para escolher uma menina. Isso não pode, isso chama-se sexagem, o CRM proíbe. Agora, quando você fala assim, minha mulher tem 40 anos, eu vou ter que fazer estudo genético para evitar síndrome genética, daí você pode fazer o estudo genético, você deve fazer o estudo genético e você fica sabendo o sexo. Daí você fala, eu tenho um menino e uma menina, posso transferir o menino primeiro? Pode. Ou posso transferir a menina? Pode. Mas assim, você não fez a fertilização só para escolher o sexo. Isso não é permitido. E ainda tem uma pecha de que infertilidade é assunto da mulher? Sim. Eu tenho um paciente, coitada, fala, eu estou há 6 meses fazendo tudo quanto é exame, nem o espermograma não fez. Então, assim... mas você tem isso ainda. O cara fala, mas eu não tenho nada. Não tem, tem que fazer um espermograma para saber se tem ou se não tem. Não, ejaculo normal. Ejaculação não garante que tem espermatozoide, né? Então, assim, o casal tem que ser investigado. Eu falo, todo casal precisa fazer todos os exames necessários para a gente ter o diagnóstico. Com o diagnóstico, nós vamos falar o tratamento. Agora, é comum a mulher falar, a culpa é minha. Quando você faz o espermograma do cara, o cara está péssimo de espermograma. 30% é fator masculino, de todos os casos. 30% é fator feminino e 25% é o casal. O marido e a mulher que tem algum problema, cada um juntos os dois e dá infertilidade. E tem 5% que a gente não acha a causa, e aí a gente chama de ISCA, infertilidade sem causa aparente. Então é comum o casal ir no seu consultório, por exemplo, e o marido sair do ginecologista com um pedido de exame. Sim. Ele fala assim, mas agora eu vou chegar lá com o pedido de ginecologista. Eu falei, qual o problema? Vai lá e faz espermograma. Que bom. Mas fala pra ele, tudo depende, podia ser um urologista, né? Tudo tem prós e contras. Agora, uma vez que a gente tá discutindo sobre a infertilidade do conjugal, a gente está vivendo um problema sombrio no Brasil hoje, no mundo, que é o uso inadequado de esteroides anabolizantes. Na sua prática, você vê muito na infertilidade o uso
inadvertido, inadequado de testosterona ou derivados na mulher e no homem como causa de infertilidade? Sim, na mulher menos, mas tem. É que na mulher, quando ela não usa uma dose muito alta que não chega a gerar infertilidade pela dose. O que a gente vê muito são nas atletas de alto impacto. Então, essas atletas, por exemplo, Daiane dos Santos, esses atletas de alto impacto, eles têm um bloqueio do eixo hipotálamo hipofisário e têm amenorreia. Então, essas pacientes, você fala, tem que parar tudo, para a ginástica, para tudo, para conseguir desbloquear o eixo e começar a ovular novamente. Agora, o homem hoje virou moda, cara. Então, assim, antigamente é só o pessoal que ia na academia. Hoje o cara vai no nutrólogo ou vai no... O cara fala, vou te dar uma testosteronazinha gel. E dá testosterona gel para o cara. Depende da dose que ele toma, que ele usa, que não precisa nem ser injetável, pode ser até gelzinho. Se a testosterona dele, exógena, passar de 1000, o cara vai ter bloqueio de eixo hipotálamo hipofisário. Aí se a dose LH dele está 0,3, vai fazer espermograma, está azospérmico. Então, é muito, muito comum. Você está vendo isso no dia a dia? Muito, muito. A gente pega. Quando é atleta, por exemplo, atleta de alto impacto também, esses fisiculturistas, eles fazem o desbloqueio do eixo a cada 3 meses. Então, eles tomam o teste em dose altíssima, mas cada 3 meses eles usam citrato de clomifeno, usam HCG e para dar uma compensada na hipófise para ele não ficar zerado. Mas eu te diria assim, 95% dos homens que usam testosterona injetável têm alteração de esperma. E acaba chegando no consultório do ginecologista com queixa de infertilidade conjugal. Bom, isso acontece muito. Agora, quando a gente fala de infertilidade, acho que tem uma coisa que não sai daqui, vem na minha cabeça sempre, um programa famoso de televisão aí falando de bebê de proveta. O que é o bebê de proveta para todo mundo que está assistindo a gente? É que assim, uma paciente me perguntou, por que todo médico de infertilidade só faz fertilização? Eu falei, calma, não é assim. Por que a gente faz mais fertilização do que outros tratamentos? O bebê de proveta é a fertilização in vitro. Porque a gente colhe o óvulo da paciente, põe no laboratório, pega o sêmen do marido, fertiliza no laboratório. 5 dias depois eu tenho um embriãozinho que chama blastocisto e a gente transfere esse embrião para o útero da paciente ou faz a biópsia para fazer o estudo genético, congela o embrião, espera o resultado do estudo genético, daí no outro mês você transfere o embrião saudável geneticamente. Então, a fertilização in vitro, que é o bebê de proveta, é quando a fertilização ocorre fora do útero da mulher. O coito natural programado, que é a paciente ter relação com o dia que você fala que ela está ovulando, e a inseminação, que é você passar uma sondinha e jogar o espermatozoide lá no fundo do útero, o espermatozoide capacitado, não é espermatozoide puro. Um espermatozoide selecionado. Selecionado. Porque na ejaculação vem vesícula seminal, vem esperma, secreção uretral, secreção prostática. Então, assim, não é só o esperma que vem na ejaculação. Um cara que fez vasectomia, ele não tem mais esperma na ejaculação, mas ele continua tendo ejaculação de sêmen, que você não sabe a olho nu se tem esperma ou não. Você vai ter que pôr no microscópio. Então, é muito importante a pessoa saber. O fato de você ter ejaculação não garante espermatozoide. O cara vasectomizado tem ejaculação e não tem espermatozoide lá. Por isso que a inseminação te dá uma taxa de gravidez pequena. Então, a gente tem ao redor de 30%, 40% no máximo, enquanto a fertilização te dá 60%, 70% de sucesso. Para um casal que está ansioso e quer ter filho logo, está com 40 e tantos anos, poucos, fala, doutor, faz logo uma fertilização. O que vai me dar mais resultado. Eu falo, a paciente não vai no consultório para me conhecer, para tirar foto lá, falar, tal. Ela quer o resultado final, que é o bebê em casa. Você fala assim, se foi relação natural, se foi inseminação, se foi fertilização, não muda. O que interessa é o resultado final. Ela saiu de lá grávida, vai ter o bebê dela. Impressionante. E hoje, você acha que os tratamentos para fertilidade, especialmente a fertilização in vitro, o fator custo ainda é uma barreira no Brasil? Por isso que eu até falar uma negócio da inseminação. O pessoal faz inseminação caseira. Pessoal, não façam isso. Isso é um absurdo. O que é inseminação caseira? Fazer inseminação caseira. Uma mulher lá não consegue engravidar, pega o sêmen do amigo, do vizinho, de um conhecido, ele se masturba, ela pega lá, joga com uma seringa na vagina dela. Com uma seringa? O esperma. Joga lá, no fundo da vagina.
ela não fez teste de AIDS, não fez nada. Não sabe se o cara tem alguma doença sexualmente transmissível. E outra, o sêmen, não sendo capacitado, ele não é só... Ele tem um monte de outras substâncias juntos, não tem só o esperma. Então, assim, teve uma época que começou a se falar de inseminação caseira, porque é de graça, né? Faz em casa, barato. Mas é um absurdo, pessoal. Não façam inseminação caseira. Isso é o fim do mundo. E assim, hoje ainda nós temos um problema financeiro da reprodução, da fertilização in vitro. Por isso da inseminação caseira. Então você fala, ainda hoje, a nível Brasil, é um tratamento caro. Você fala, depende da clínica, depende do laboratório que você usa, tal, mas é um tratamento que gira na faixa de R$30 mil, uma fertilização in vitro. Então, no SUS tem até alguns serviços que fazem, não é? Mas não dá conta da demanda. Então, por exemplo, o Hospital das Clínicas tem, Escola Paulista de Medicina tem, tem o Hospital da Mulher ali na Brigadeiro Luiz Antônio, mas você conta nos dedos. A USP em Ribeirão Preto. Então, você fala assim, né? Só na cidade de São Paulo você tem 3 na cidade. No estado de São Paulo tem 4, acho, 5. Então, é muito pouco. Então, é um fator limitante hoje, o fator custo para uma família que precisa, por exemplo, de uma fertilização. Sim, com certeza. Hoje o fator custo ainda pesa. Hoje, qual que seria um conselho? Qual que seria a idade que o casal deveria começar a falar de fertilidade? Bom, eu brinco e falo assim, antes dos 35. Então, você vai falar, Geraldo, eu vou mandar a minha filha para você lá para congelar óvulo. Com quantos anos você vai congelar o óvulo dela? Se ela for com 32, com 32, se ela for com 33, com 33, se ela for com 30, 30. A partir dos 30 anos a gente orienta a congelar. Posso congelar depois dos 35? Pode. Mas hoje eu oriento as filhas dos meus amigos a congelarem óvulos até os 35 anos de idade. Hoje, a gente está vivendo... A internet, ela tá aí. Ela é uma realidade. A gente conversou mais cedo aqui com a Isabela Camargo, a gente falou agora mais cedo com a Maria Cândida. Nós médicos temos que nos comunicar. A rede social está aí. E se a gente não ocupa a rede social, outros vão ocupar. E talvez pessoas de má índole. Quais são os maiores mitos ou loucuras que você vê ligadas à infertilidade nas redes sociais? A mulher não entende que, infelizmente, o óvulo tem data de validade. Quer dizer, ela tem uma quantidade de óvulos que esses óvulos envelhecem e acabam. E depois, acabou, é a menopausa. Então, não vai engravidar. É importante a mulher ter essa cabeça que, depois dos 45 anos, a chance dela engravidar com o óvulo dela é praticamente zero. A chance, todas as pacientes que elas engravidaram com 39, com 49, 50, ou deixou o óvulo congelado antes, que é ótimo, que a gente orienta para fazer isso, ou fez doação de óvulos, usou banco de óvulos. Não tem problema nenhum usar banco de óvulos. A paciente entrou na menopausa prematura. Qual o jeito dessa mulher engravidar? Banco de óvulos. Então, assim, hoje a gente tem muitos casos de ovo doação, porque a gente tem tido muita paciente jovem entrando na perimenopausa ou na menopausa. E pacientes que vão protelando, quando chega lá no 47 do segundo tempo, já não tem mais óvulo em quantidade e qualidade para conseguir o embrião para transferir para ela. Engraçado, a doação de ambos os lados ainda tem muito tabu, né, no Brasil. Então, eu tenho meus pacientes e, de fato, não raramente a família não sabe, eles têm vergonha, eles ficam receosos de contar para a família. Mas o FIV, antigamente, há 20 anos atrás, as pacientes iam no consultório, doutor, ninguém sabe que eu estou falando FIV, eu não quero que ninguém saiba. Minha família não sabe, minha mãe não sabe. Tá bom, não precisa contar para ninguém. Você conta se você quiser, quando você quiser. Se quiser também, se não quiser também, não precisa contar. Hoje o pessoal não tem vergonha mais de falar que fez tratamento, que fez fertilização, que não sei o quê. Mas da ovo doação, eu mesmo falo para os pacientes, não conta, ninguém precisa saber disso. Isso é um problema teu e do teu marido, ninguém tem nada a ver com isso. É verdade, a gente tem que respeitar a crença de cada um, não fazendo mal para ninguém, não interferindo com a saúde de ninguém, não faz sentido, não tem que apoiar o casal nesse momento. E tem mais algum outro mito que você vê muito na internet? Tem. Agora a gente está fazendo muito diagnóstico de autismo, né? Então o pessoal fala, vou fazer estudo genético do embrião só para não ter neném com autismo. Não pega. Autismo não é síndrome genética. A gente só pega as síndromes genéticas, a alteração genética do embrião. Down, Edwards, Patau, Cri-du-Chat, Turner, Klinefelter, entre outras. Mas não pega autismo.
Então, o pessoal, eles acham que fazendo a fertilização com estudo genético vai garantir um nenê sem autismo. Não vai. E você ainda pega muito no consultório mulheres, especialmente mulheres, utilizando drogas ilícitas na gravidez. Isso é comum no dia a dia. Cigarro, álcool... Cigarro e álcool, sim. Drogas ilícitas faz tempo que eu não pego. Já teve uma época que eu peguei... Hoje diminuiu bastante. Eu não sei... Mas você ainda pega bastante gestante com cigarro e álcool? Muito. Hoje? Hoje, cigarro. A gente fala, não fuma, não bebe, não sei o quê, papapá. E ainda bebe e fuma. Tem muita paciente que bebe e fuma. Muito. Com todas as informações que nós temos hoje... Tudo que a gente fala que vai acontecer, que pode acontecer. Dificuldade para engravidar e tudo. Não, e depois mesmo grávida, né? Fala assim, ó, você vai ter nenê de baixo peso, você vai ter parto prematuro, você vai ter oligoâmnese, você vai ter calcificação placentária. A gente fala tudo que vai acontecer. Eu tô tentando. E não para. Tá tentando. Que situação. Geraldo, qual que é a principal causa de infertilidade na mulher? É a endometriose. Endometriose é uma doença silenciosa que, principalmente quando a paciente toma pílula, porque mascara os sintomas. Ela não tem dor, ela não tem cólica. Então, quando ela para a pílula, ela fala, nossa, eu comecei a ter uma dor importante de ter que ir para o pronto-socorro. Não é normal você ficar menstruada e ter que ir para o pronto-socorro tomar remédio na veia. Isso não é normal. Quem que acha que isso é normal? Não é normal. Então, essa paciente, a gente tem que pensar em endometriose. É muito importante fazer investigação de endometriose. Toda paciente que tem infertilidade, você tem que falar assim, a senhora tem dor? A senhora tem dor à relação? Tem cólica menstrual? Vai fazer exame para pesquisar endometriose. Tem que fazer ressonância magnética, ultrassom com preparo intestinal para endometriose. Tem que ter certeza se a mulher não tem endometriose. Então, isso faz parte da investigação básica, mesmo quem não tem dor. Mesmo quem não tem dor. Agora, deixa eu emendar. E para o homem? Qual que é a principal causa no homem? Nós falamos de esteroides anabolizantes, mas qual que é a principal causa de infertilidade no homem? É varicocele. Varicocele? Varicocele, para quem não sabe, são varizes no testículo. Quando você tem varizes na perna, você tem no ânus é hemorroida, no testículo é a varicocele. A varicocele produz um aumento da temperatura do testículo e este aumento da temperatura do testículo acaba levando a uma piora da espermatogênese. Então, todo homem que tem varicocele, importante, a gente recomenda que faça a cirurgia. A varicocele é uma doença cirúrgica, porque você vai tirar aquela veia dilatada que está aumentando a temperatura do testículo. Agora, quando você demorou para fazer o testículo, às vezes tem até testículo atrofiado já. O testículo já está diminuindo de tamanho. Aí você fala, aí não vai adiantar mais operar, não vai mais melhorar o esperma. Ele pode manter, porque às vezes até piora. Se o cara não faz nada, piora a espermatogênese. Mas o ideal é que você faça o diagnóstico no começo, porque daí você consegue, a cirurgia consegue reverter bem o quadro. Quando demorou para operar, a chance de reversão é pequena. Então, quem tem varicocele está vendo a gente, ouvindo, o ideal é opera a varicocele, que pode ser que melhore o espermograma dele. Agora, se você fez a varicocele e não melhorou o espermograma, aí... Não... É fertilização in vitro. Aí é fertilização in vitro. Tá dado o recado. Geraldo, eu queria te agradecer, poxa, que bate-papo bacana, leve, de um tema tão caro e sensível para muitos casais que estão vendo e ouvindo a gente aqui. E eu quero te agradecer pela leveza que você toca num tema tão difícil e tão caro para todos nós. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. E eu queria deixar um recado para todo mundo. Pessoal, a idade da mulher importa muito. Então, pacientes até 35 anos vão procurar ajuda, congelem óvulos, deixem óvulos congelados. Paciente com mais de 35 anos não fica esperando, achando que o milagre vai acontecer sozinho, porque se não aconteceu em 6 meses, 1 ano, tem alguma coisa errada, tem que ter o diagnóstico. Então, vá procurar ajuda, não percam tempo, porque quando às vezes a paciente chega no consultório, eu já não tenho muito mais o que fazer. Excelente. Quais são suas redes sociais para todo mundo te acompanhar e seguir de perto informações valiosas como essa? O Instagram é Dr.Geraldo.Caldeira, tem TikTok, tem YouTube, tem tudo. Pessoal, não falta, é fonte de informação segura e de qualidade, não é verdade? Obrigado, Geraldo. Imagina, foi um prazer, muito obrigado. Prazer meu. Eu tenho certeza que você adorou esse episódio, você que está com a gente até agora acompanhando. Então, compartilha com a sua família, compartilha com amigos, compartilha com aquele casal que está querendo engravidar, porque afinal de contas, informação salva vidas. Esse foi mais um episódio do Olhada Saúde Cast em collab com Veja Saúde. Tchau, pessoal!